Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. Hoje a gente entrou com um vídeo um pouquinho mais tarde, né? Resolvendo algumas coisas aí, mas hoje é um dia muito legal, muito interessante, porque temos notícias bem positivas com relação à crise sanitária. Notícias que infelizmente você não vai ver tendo grande destaque aí no noticiário, mas que aqui no canal, obviamente, a gente vai noticiar com o maior prazer. Antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, tem uma outra informação também muito legal, porque hoje eu estou estreando como colunista na Gazeta do Povo. Escrevi uma coluna muito interessante sobre a situação que está acontecendo lá no leste da Europa com relação aos russos e ucranianos, explicando ali o que está por trás, muito legal. E é uma coluna que é exclusiva para você ler, você tem que assinar, fazer uma assinatura digital. Caso você queira assinar e poder ler as colunas lá, aqui embaixo vou deixar no primeiro link na descrição do vídeo um link por meio do qual você pode fazer essa assinatura, ok? Fica o convite para você assinar o jornal e poder ler não só as minhas colunas, mas também do Alexandre Garcia, do Lacombe, entre vários outros autores ali bem interessantes, ok? Então, pessoal, notícia muito positiva do dia de hoje que a gente deve celebrar, torna essa véspera de feriado, né, do dia 21 de abril, dia de Tiradentes e por acaso dia do meu casamento também, amanhã é dia de festa aqui em casa, né? Celebrando todos esses anos juntos aí, são já 16 anos de casados, né? Já tem um tempinho bom aí, mais de, deixa eu ver, 8, 9, 10, 23 anos de namoro, né? É tempo pra caramba, mas um tempo glorioso. Então vamos lá. Número de óbitos caiu mais da metade, a gente já chegou a 4.000 óbitos por dia. Ontem estava ali, tem uma variação dependendo da fonte, mas girando em torno de 1.300 a 1.600 óbitos. Então tivemos uma queda de mais da metade. E foi muito curioso porque aquele maior jornal televisivo, né, que passa geralmente às 8h30 da noite, curiosamente, ontem ele não começou falando da crise sanitária, mostrando ali os problemas da crise sanitária. Falaram sobre o que você acha, né? Chuta aí o que você acha sobre o assunto que foi a abertura do programa. Dá o seu palpite. Exatamente, eles falaram sobre o desmatamento das florestas. Você vê como é que é um negócio que realmente é um joguinho muito fuleiro mesmo. Você vê, né, como é que essa teoria, quando a gente vê a teoria do jornalismo, né, aquela teoria do agendamento, da tematização, do critério do valor notícia e todas essas histórias, a gente vê realmente, né, que o critério é realmente muito estranho, né? Quando a gente fala de teoria do agendamento, né, ou agenda setting, é uma teoria que foi formulada lá na década de 70, eu sempre cito ela aqui pelo Maxwell Malcolm e Donald Shaw, né? Essa hipótese, ela propõe a ideia de que os consumidores de notícias eles tendem a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados com maior destaque na cobertura jornalística, tanto nos meios impressos quanto eletrônicos. Então, as notícias que são veiculadas na imprensa, se não necessariamente elas acabam ali determinando o que as pessoas pensam sobre o assunto, são bem-sucedidas ali em fazer com que o público pense sobre esses determinados assuntos e não sobre outros assuntos relacionados. Pelo menos essa é a teoria apresentada pelo Antônio Horfeld na revista, um artigo publicado na revista Famecos, cujo título é Os Estudos sobre a Hipótese do Agendamento. E além disso, né, a gente tem a ideia, o critério também do valor notícia, né? Você vê por que essa notícia aí da queda de mais da metade do número de óbitos não entrou assim logo de cara como grande celebração nos veículos jornalísticos. Eles vão argumentar, não entrou por causa do valor notícia, né? O valor notícia são os critérios ali que influenciam a seleção e também o destaque dos fatos ali transformados em produto noticioso. Esses valores ajudam a explicar ali o que torna algo digno de ser noticiado. Isso segundo Andrew Boyd, né, no livro Broadcast Journalism, né, técnicas de rádio e de notícias televisivas. Segundo o pesquisador italiano Mauro Wolff, né, o valor notícia é um componente ali daquilo que se chama noticiabilidade, que define, segundo ele, na obra Teorias da Comunicação,
Ele diz, abre aspas, quais define, né, compõe a noticiabilidade e define, abre aspas, quais os acontecimentos que são considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em notícias. Será que a queda de mais 50% do número de óbitos não é tão relevante assim para ser colocado no ponto mais nobre, mais destacado do jornal televisivo? Eu creio que sim, né? Além disso, a gente tem também a teoria da tematização. A tematização também é um assunto desenvolvido pelo Mauro Wolff, que fala sobre a relação intrínseca entre o agendamento e a construção do acontecimento. Olha que interessante, né? A teoria do jornalismo, a teoria da comunicação já fala sobre a notícia não só como algo que acontece no mundo e é reportado de forma totalmente isenta e objetiva. Não, eles falam sobre a construção da notícia, né? Entre o fato e a notícia tem uma codificação, e entre a notícia e o leitor tem uma decodificação, quando muito bem apresentou o Stuart Hall no seu livro Da Diáspora, ali onde tem o artigo Codificação e Decodificação, muito famoso desse autor aí, que é um dos pioneiros dos estudos culturais. Então, essa tematização é a relação entre o agendamento e a construção do acontecimento, né? Isso é a tematização. É um ato que é chamado de ato configurativo, que constitui uma dimensão peculiar do agendamento, né? O Mauro Wolff vai dizer o seguinte, né, numa das suas obras, ele fala: tematizar um problema significa, na realidade, colocá-lo na ordem do dia da atenção do público, dar-lhe a importância adequada, salientar a sua centralidade e a sua significatividade em relação ao fluxo normal da informação não tematizada. Olha que interessante, a informação tematizada, informação não tematizada. Quando você tematiza, você coloca ali na ordem do dia da atenção. Você pega o fato e coloca na atenção do público. Por que não estão pegando esse fato da queda de mais de 50% do número de óbitos e colocando ali no ponto mais alto da atenção do público? Essa que é a pergunta interessante a ser feita, ok? Agora, a outra pergunta, na verdade, que é aquela pergunta que não quer calar, né? O que é muito importante da gente pensar. Quais são esses critérios, né, que estão usados para escolher essas notícias? Pelo menos no livro Da Televisão, que é do sociólogo francês Pierre Bourdieu, ele fala sobre dois critérios importantes que tornam um fato noticiável. Ele indica ali o critério do fait divers. Fait divers significa o fato diverso, o fato diferente. Quando a gente estuda na faculdade de jornalismo sobre isso, eles vão dar o exemplo do fait divers, por exemplo, o fato diverso, ao contrário de um fato comum, por exemplo, o cachorro mordeu o homem, é uma coisa normal, corriqueira. O contrário disso, um fato diverso seria o homem mordeu o cachorro. Esse é um fato diverso. Quando acontece um fato estranho, diverso assim, atrai a atenção do público, gera ali um valor notícia, né? Uma noticiabilidade. Além disso, ele fala também, o Pierre Bourdieu, no livro Da Televisão, ele fala sobre o critério omnibus. Omni é para todos omni é todos e bus é para, ou seja, o critério para todos. Tem que ter esse critério de um fato diverso e também de ter interesse de todos. E eu pergunto, a queda de mais de 50% aí do número de óbitos não é um fato diverso, positivo, e não tem o interesse de todos? Obviamente tem, mas por que não tem esse todo destaque que deveria ter? A gente fica pensando, né, que essa parcialidade, esse spin noticioso, esse viés na hora de esconder informações positivas e ressaltar informações negativas acaba comprometendo a própria credibilidade de todo o aparato noticioso, né, de todo o sistema de comunicação. É interessante a gente perceber que a credibilidade é o próprio espírito do jornalismo, né? Se o jornalismo perde a credibilidade, ele entra em colapso, né? Eu fico me lembrando do livro, né, do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e fiquei pensando aqui, né, a gente poderia pensar uma outra versão dessa ideia, em vez de a ética protestante e o espírito do capitalismo, a ética da credibilidade e o espírito do jornalismo. O espírito do jornalismo é a credibilidade, e eles ficam se perguntando por que há uma queda tão acentuada da credibilidade da população com relação à mídia tradicional. Talvez seja porque esse espírito da notícia está sendo perdido. Agora, uma outra pergunta mais importante que eu gostaria de citar aqui no final é:
será que essa redução intensa do número de óbitos guarda algum vínculo, alguma relação com a chegada da CPI da crise sanitária? Será que tem alguma relação? A gente viu que quando começaram a falar sobre a implementação dessa comissão parlamentar, a situação do ali hospitalar já mudou intensamente, né? Aquelas vagas, né, todas preenchidas, começaram a recuar e agora a gente vê um recuo nos óbitos também. Será que tem alguma relação? É curiosa essa coincidência, não é? Deixe sua opinião aqui nos comentários, me diga aí se você acha que tem relação ou não tem. Além disso, na área de membros, a gente está voltando lá com alguns estudos bem interessantes que a gente fazia algum tempo atrás sobre a história dos serviços de inteligência e as suas estratégias de persuasão. Hoje nós vamos tratar de uma operação que influenciou muito o sistema de comunicação americano e que pode, inclusive, ter mudado o curso da história, já que influenciou a opinião pública. Para isso, você clica aqui embaixo no segundo link, que é o link para se tornar membro, ok? Primeiro link, você vai assinar lá a Gazeta do Povo para poder ler os meus artigos, e no segundo link você se torna membro aqui do canal para poder assistir esses outros vídeos, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. A gente volta daqui a pouco com a nossa atualização da tarde, ok? Forte abraço. Lembrando a vocês que a gente tem uma live no canal do YouTube da Gazeta do Povo hoje, às 10:50, para comentarmos um pouco sobre ideologia e um pouquinho sobre esse cenário internacional conturbado que temos visto, ok? Vocês são nossos convidados, os links estão todos aqui embaixo, também no primeiro comentário fixado no topo. Eu deixo para vocês as referências também de todos os assuntos que a gente tratou nesse vídeo hoje, lá no primeiro comentário fixado no topo, ok? Fique com Deus, obrigado pela audiência, examine todas as coisas, retém que é bom, que Deus nos proteja aí das enfermidades, da falência e do desemprego, e que você tenha um feriado aí abençoado no dia de amanhã, assim nós pedimos em nome de Jesus. Um abraço, valeu!